Alô galera goiana, alô galera rubro-negra, alô galera do Camaleão, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Atlético e Aparecidense decidem neste domingo o primeiro finalista do Campeonato Goiano de 2023. Nesse vídeo eu vou falar sobre as escalações, falar sobre o que eu espero taticamente deste confronto, vamos falar do que cada um precisa para chegar à final, o retrospecto, a arbitragem, o valor dos ingressos, tudo isso e muito mais comigo aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, venha fazer parte desta comunidade, venha fazer parte deste projeto que é totalmente dedicado ao futebol goiano, tá bem? Então deixe aí o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é o Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. O Bazar do Professor Alcides está presente em diversas cidades goianas e também em algumas cidades do interior da Bahia. Bazar do Professor Alcides conta com a completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso com excelentes preços e ótimas condições de pagamento. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás, oferece o pré-jogo de Atlético e Aparecidense pelo Campeonato Goiano. Bom, o Atlético venceu o jogo da ida 2-1 no estádio Aníbal Batista de Toledo e desta forma o time rubro-negro joga por um empate na tarde deste domingo no estádio Antônio Ascioli. Então, se a gente observar as vantagens do jogo, o Atlético tem praticamente todas elas. Tem um melhor time do que a Aparecidense, joga dentro de casa e tem a vantagem do empate. Então são muitas vantagens para um lado só. Isso acaba pesando e pesando de uma maneira muito significativa na balança. Então eu vejo o Atlético como favorito para vencer o jogo e favoritaço para chegar à decisão por conta desta vantagem de jogar pelo empate. O Atlético não chegar à decisão do Campeonato Goiano, para mim será uma zebra e mais do que isso, né, uma catástrofe ali pelo lado rubro-negro. Já a Aparecidense, ela vem como azarão, como franco atirador. Perdeu o primeiro jogo dentro de casa, de virada, e aí criou uma situação muito difícil para esse jogo da volta. A Aparecidense que normalmente também não se dá bem contra o Atlético e daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes para vocês no retrospecto entre as duas equipes. Mas vamos conferir aqui os dados desse jogo. A Atlético e Aparecidense, o jogo é semifinal, o jogo de volta às 17 horas no estádio Antônio Ascioli. Os ingressos custam R$40, mas o torcedor com a camisa do Atlético, nos setores destinados à torcida rubro-negra, paga apenas metade do valor, R$20. Em uma promoção devido ao Dia Internacional da Mulher, neste mês as torcedoras do Atlético não estão pagando ingresso. Então as torcedoras podem ir que entram de graça. A arbitragem desse jogo será do Jefferson Ferreira, auxiliado pelo Bruno Pires e o Leone Carvalho. O Atlético tem desfalques e desfalques sérios para essa partida. Perdeu 2 meio-campistas, Haldney, que teve uma lesão muscular, deve ficar em torno de 15 dias fora, e o Arauz, que teve um rompimento do ligamento cruzado do joelho, muito provavelmente não joga mais nessa temporada, deve voltar ao futebol somente no ano de 2024. Então, sem estes jogadores, a tendência é que o técnico Mozart Santos, que fará o segundo jogo dele no comando rubro-negro, improvise o zagueiro Ramon jogando como volante. Então o provável Atlético para logo mais deve ter Ronaldo, Rodrigo Soares, Lucas Gasal, Emerson e Jefferson, Ramon, o Matheus Salles e o Bruno Tubarão. Lá na frente o Shailon, o Gustavo Coutinho, que volta à equipe, ele que não pôde jogar pela Copa do Brasil, e o Luiz Fernando. Com isso, o Felipe Viseu vai para o banco de reservas. Então, esse deve ser o Atlético para esse jogo de logo mais. Eu sei que as opções do Atlético hoje são muito reduzidas. Para se ter uma ideia, o Atlético vai para o jogo com 3 zagueiros. Eu falo entre todos os jogadores convocados. Os 3 já estão em campo. O Atlético vai para o jogo com apenas 2 volantes.
um jogando, que é o Matheus Salles, o outro no banco, que é o Mikael. Então esse setor defensivo com pouquíssimas opções, né? Especialmente zagueiros e volantes. Entre zagueiros e volantes no banco de reserva, o Atlético só terá um jogador, só um volante, que é o Mikael. Então o elenco atleticano está gritando, né? Um elenco reduzido, que ainda perdeu jogadores, é um elenco neste momento que já está indo muito mais na base da superação. Até que para o setor ofensivo o Atlético tem várias opções. No banco estarão aí o Kelvin, o Marco Antônio. Aliás, o Marco Antônio também, né? Não, o Marco Antônio não. O Marco Antônio não pode jogar o Goiano, só pode jogar a Copa do Brasil. Mas Kevin no banco, Felipe Viseu, Vico, né? Todos são jogadores que ainda ficam ali à disposição, dando Ayrton, dando algumas opções ao técnico Mozart Santos. Mas no setor defensivo, muitas dificuldades. Não mas mesmo assim eu não gosto do Ramon jogando como volante. As opções são pobres, né? Mas eu vejo o Ramon com dificuldades nessa posição. Primeiro, ele não é um zagueiro rápido, então o volante ele tem uma movimentação muito mais extensa do que um zagueiro. O zagueiro você joga muito mais posicionado e imagino que ele possa ter dificuldades para jogar nessa posição. Mas se não for ele, tem que ser o Mikael, que é outro jogador que até agora não justificou a sua contratação por parte do Atlético. Então o Atlético está meio que o Mozart estava indo uma sinuca de bico, né, nessa situação, com poucas opções para escolher os jogadores para este setor. Agora na Aparecidense, o técnico Moacir também tem, o Moacir Júnior tem um desfalque sério, que é o Robert, né, um dos principais referenciais técnicos desta equipe. No gol ele tem uma dúvida entre o Gabriel, que saiu contundido no jogo de ida, e o Pedro Henrique. Então, a presidência para hoje: Gabriel ou Pedro Henrique, Vitor Ricardo, Vanderlei, Vinícius e Rodrigues, Bruno Henrique, Renato, Rodriguinho e Matheus Ferreira. Lá na frente, o João Diogo e o Alex Henrique. Então essa aí é a Aparecidense, num 4-4-2, que em alguns momentos se transforma num 3-5-2, né? Ou num 3-4, num 3-6-1, vamos dizer assim. Porque o Renato é um jogador que volta muito para fazer esse terceiro zagueiro, jogando entre ali o Vanderlei e o Vinícius. Então um duelo tático interessante. E hoje eu quero até ver como é que vai ser a configuração desse jogo, porque a Aparecidense não pode jogar pelo empate. Em algum momento ela vai ter que sair para o jogo, mesmo que não seja nos minutos iniciais, mas ela terá que sair para o jogo, porque com o empate estará eliminada. Então talvez a gente tenha um jogo diferente daquele primeiro, que foi um jogo muito amarrado, onde as duas equipes se arriscaram um pouco. Hoje alguém vai ter que se arriscar em algum momento. Até imagino que a Aparecidense vai começar o jogo de uma maneira mais conservadora, mas com o tempo a tendência é que ela vai soltando o seu time, adiantando a sua marcação para tentar criar algum fator extra. E o Atlético joga de uma maneira muito cômoda. Só espero que isso não faça com que o Atlético sente em cima do regulamento e fique lá defendendo um 0-0, correndo o risco de tomar um gol numa bola parada, em alguma coisa assim, e comprometer o seu jogo, comprometer a sua classificação para a final do Campeonato Goiano. Mas vejo o Atlético como favorito para o jogo e mais favorito ainda para ficar com a vaga na próxima fase. Tá bem? Você, torcedor, fique à vontade para mandar a sua manifestação, mande a sua mensagem, fale da sua expectativa para esse jogo de logo mais lá no estádio Antônio Ascioli. Muito obrigado pela audiência de sempre, aquele abraço, um excelente domingo para vocês e até a próxima.